Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz, diretamente dos estúdios da ECD Ambiental, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, em sua 6ª temporada, editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas apoiadoras e pelos apoiadores financeiros do Apoia-se. Nosso grande objetivo com esse podcast é levar mais conhecimento para vocês que fazem o mercado de GAC no dia a dia. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e também na possibilidade de reconhecermos melhor as pessoas que constroem o nosso GAC. Como diz o poeta, quem resiste e insiste no fronte quer ver um novo horizonte se levantar. Nós, junto com vocês, lado a lado com vocês, insistiremos em resistir por muito tempo. Venha conosco lutar para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá! Para todo mundo que está aí lavando a louça, correndo na esteira, no transporte público, corrigindo as bobagens do chat GPT, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio 234 do podcast Áreas Contaminadas, em sua 6ª temporada, trazendo material todas as semanas para vocês aqui no podcast, também na newsletter e também no screening de notícias. Tentamos aqui misturar material técnico com conceitos, referências, normas, artigos, com um espaço para discussão e reflexão, e por vezes, como no episódio de hoje, sendo espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que realmente fazem o GAC acontecer, para que elas nos ensinem um pouco e contem suas belas histórias. E são histórias muito interessantes, como vocês vão ver no episódio de hoje. O podcast é editado com carinho por Lilian Coreaço Riz e é oferecido pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Aliás, em breve teremos um episódio especial de 5 anos do podcast. E após muitos pedidos, a entrevistada será a Lilian, né? Então aguardem o episódio especial de 5 anos. Temos atualmente 46 apoios ativos na campanha do Apoia-se, que nos ajudam muito, pela questão financeira, e especialmente nos ajudam por mostrar a vontade que essas pessoas têm de colaborar para a evolução não só delas próprias, mas de todo o mercado do GAC. Essas pessoas voluntariamente e carinhosamente contribuem com o nosso trabalho e nos mandam uma mensagem que o que nós fazemos é importante, tão importante a ponto de merecermos essa atenção e carinho e que nós devemos continuar fazendo o que estamos fazendo. Agradeço muito então às atuais 46 pessoas, cujos nomes estão na descrição desse episódio. Se você também quiser, se você também puder, junte-se à nossa campanha no Apoia-se. É simples, basta entrar no site apoia.se/ecdambiental. Esse nosso podcast conta com 4 queridas empresas patrocinadoras que nos enchem de orgulho por serem empresas bastante importantes no GAC, muito renomadas no nosso mercado, que querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho, mostrando que estamos aqui no caminho certo. Isso é uma coisa bastante importante, muito legal para nós. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting, a Vapor Solutions e a Columbia Technologies. Agradecemos demais a essas 4 empresas, elas nos ajudam muito, muito financeiramente e também nos dizem continuem. Queria falar mais uma vez um aviso importante. Estão abertas, somente até julho, as inscrições para o processo seletivo da 26ª turma de pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas do SENAC. Essa turma, que está com inscrição aberta para o processo seletivo, vai iniciar as aulas em agosto agora de 2025. O curso é presencial, ele tem 1 ano e meio de duração, aulas aos sábados. Mas dessa vez teremos uma turma experimental, com andamento um pouco diferente. O curso é formalmente presencial, mas nós teremos mais ou menos 4 ou 5 aulas presenciais por semestre, que seriam, entre aspas, obrigatórias, porque são práticas. As demais serão aulas híbridas, ou seja, elas são presenciais, porém com transmissão online ao vivo, o que vai facilitar bastante para pessoas de fora de São Paulo, que sempre me falaram que queriam fazer esse curso, mas não tinha como e tal, e agora é uma oportunidade interessante, porque o curso será todo assim, híbrido, com aulas online ao vivo, ou presenciais, se quiser ir para São Paulo, ou online ao vivo, e com 1 vez por mês vindo para o campus do SENAC, para termos aquela convivência e para vivenciarmos as práticas, que são muito importantes para o curso. Quem tiver interesse, entre no site sp.senac.br, procure lá pós-graduação, área de meio ambiente e gerenciamento de áreas contaminadas, e é isso aí, nos veremos lá em agosto. Bom, pessoal, hoje falaremos com o Vinícius Vieira da Kopf. O Vinícius é uma pessoa que está no GAC há mais de 20 anos e viu de tudo, do boom dos postos de combustíveis às remediações termais.
do VOC medido no saquinho, a usar MIP, OI, PHPT, de casos super simples a casos industriais muito complexos, com plumas longas vinda do vizinho, fontes secundárias diferentes, enfim, muitas coisas complexas. E sempre acompanhando as mudanças, se adaptando às mudanças e, nos últimos tempos, sendo protagonista de algumas dessas mudanças. Vocês vão gostar bastante dessa história. Fique agora com as palavras de Vinícius Vieira. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Áreas Contaminadas. Estou com mais um convidado ilustre, o Vinícius Vieira. Vinícius, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo aqui ao podcast Áreas Contaminadas. Olá, Tanaka. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui contigo, falar um pouquinho sobre essa nossa área que eu gosto muito, que é o GAC. Sim. Obrigado pelo convite. Sinto lisonjeado aí. Você é um cara que eu admiro muito. A divulgação, tanto da parte do trabalho com sondagem, depois a mudança, né? E a parte da divulgação do GAC aí agora para o Brasil inteiro, né? Legal. Então, agradeço aí, Tanaka. Legal. Onde cresceu o pequeno Vinícius? O que ele gostava de fazer e que caminhos te levaram para a área ambiental, Vinícius? Como é que foi essa jornada aí? Sim. Eu sou lá da região do ABC. Uhum. Cresci em Santo André. Ali o pessoal do ABC vai conhecer a região ali da Sacadura, Cabral, Palmares. Uhum. Só fala que é a ZL de Santo André. Certo. Cresci ali. E desde pequeno gostava de ciências, né? Gostava de ciências, gostava muito de planta, mexia nos vasos da minha mãe, botava os insetos no congelador, molequinho louco, né? Então, assim, cara, sempre, desde pequeno eu sabia que eu queria fazer algo, para mim era voltado à biologia, né? Porque antigamente o ambiental não existia muito, né? Não é que não existia, não estava na nossa cabeça, né? Existia talvez dentro da biologia, né? Alguma coisa que se chamava de ecologia lá atrás. Era indiretamente, era indiretamente. Aí cresci, só que assim, meu pai era da indústria, né? Queria que seguisse também para o ramo da indústria, e para ele foi um choque, né? Aí não, na indústria eu não vou, né? Na indústria eu não vou. Mas mesmo assim eu fiz curso de técnico em eletrônica, né? E quando a gente é novo também, a gente é perdido, né? Sim, vai fazendo o que dá para fazer, né? O que aparece. O que aparece e aquilo também, e a oportunidade que você tem, né? Então, fiz o curso de técnico eletrônica lá na ET Lauro Gomes. Foi uma escola boa para zoeira, foi bom, né? Aprendizado mesmo, não. Aprendizado, não. Já vinha de escola pública, né? Vinha de escola pública e foi para outra lá. Mas aquilo lá, né? A gente tem que correr atrás, né? Eu sabia o quê? Mas beleza, depois do colégio, né, eu tinha que trabalhar para pagar faculdade e para pagar um carro também, né? Para dar um rolê e tal. E aí, quando eu me formei na ET, em técnica eletrônica, fui trabalhar em uma grande montadora, ali em São Bernardo. Aí, nessa grande montadora, eu fui para trabalhar como operador de máquina, né, torneiro mecânico. Certo. Só que já um torneiro mais moderno, né, que já era CNC. Mas trabalhava com usinagem de tambor e disco de freio. Caramba, certo. Na produção. Como eu tinha, vamos dizer assim, essa parte ambiental bem fixa em mim, né? Cheguei para trabalhar numa grande indústria e vi as coisas sendo feitas de maneira errada. Né? Jogar produto químico em galeria pluvial, jogar óleo em pia. E aí eu ia chamar atenção, o pessoal vai chamar atenção para orientar, né? E aí, em pouco tempo, já fui
fiquei conhecido como o menino do meio ambiente. E você era trabalhador ali como os outros. Você só Não, isso estava na máquina lá, fazia meu trabalho, tinha minha meta de produção X peças por dia, mas estava atento, né? Com isso, claro que aí foi bem numa época que isso aí eu estou falando é mais ou menos 1997. E foi bem na época próximo quando a ISO 14001 ela foi publicada. Isso daí foi uma sorte, né? Porque assim, aí o pessoal já me conhecia como menino do meio ambiente, né? Tinha a ISO 14001, né? E aí eu fui fazer alguns cursos de meio ambiente aí, por essa montadora e fazia até treinamento com o pessoal lá do chão de fábrica. Aí começou a oficializar um pouquinho as coisas, né? Só que aí, nesse meio tempo também, tinha a questão da faculdade. Sim. Né? Eu entrei para fazer biologia, certo. Né? Era o que eu queria, só que parei no primeiro ano. Porque assim, aí eu fiquei com receio de virar professor, eu não queria ser professor. Cara, eu queria trabalhar, meu sonho era trabalhar com pesquisa. Cara, eu adorava tubarão. Eu queria trabalhar com pesquisa de tubarão. Caramba! Né? E aí saí da biologia, falei, puta, eu vou prestar oceanografia. Prestei oceanografia em Itajaí. Certo. Passei. Só que aí mamãe não deixou, né? Não tem como, né? Não. Mesmo sendo universidade pública, né? Mas como é que vai ficar aí Itajaí, né? Não. Então, assim, aí eu fiquei alguns anos parado, né? Não sabia o que fazer, assim, parado no sentido de faculdade, né? Fiquei uns 2, 3 anos só perdido, né? Do que fazer. E aí saiu a gestão ambiental do Senac. Certo. Eu já entrei na primeira turma. Né? Eu queria fazer algo meio ambiente. Biologia, eu queria ser professor. Aí falei, talvez isso... Aí tinha a montadora que eu trabalhava, né? Puta, acho que dá para casar. Comecei a fazer a gestão ambiental lá no Senac. Começou. Aí eu consegui, como eu me metia muito nas questões ambientais lá, e aí você fica conhecido, né? Como eu falei, claro. Menino do meio ambiente. Aí eu comecei a fuçar, né? Comecei a fuçar e falar, eu vou ver o que eu consigo aqui dentro, né? Porque eu não queria trabalhar para sempre na produção, né? Vamos ver o que eu consigo aqui dentro. Aí eu conversava, eu era um pouco, vamos dizer assim, toda a juventude né? Um pouco revolucionária. E aí eu já tinha bastante contato, eu participava do sindicato, né? Os metalúrgicos da ABC participava, lá da juventude, né? Ouvia Garotos Podres, então, tal. Garotos Podres, Ramones. Era isso aí. Era isso. E aí o pessoal até me ajudou, né? Falou, vou te apresentar a gerente, né? Lá de meio ambiente, da montadora. Aí me apresentaram, eu consegui um estágio. Certo. Consegui um estágio. Porque você já estava na gestão, daí você conseguiu... Isso, já estava na gestão ambiental, né? Só que é um estágio, só que assim, eu era registrado como operador de máquina e estava emprestado, né? Entendi. Tá. Legal. Nesse outro setor. E eles precisavam, porque ele estava começando a implantação da ISO 14001 lá. E aí eu fui trabalhar lá, voltando um pouco da parte do sindicato, né? E assim, aí, o que eu fazia lá? Eu escrevia, acho que era mensal ou trimestral, não lembro, mas tinha uma coluninha de meio ambiente. Caramba! Eu escrevia no jornal. No jornal do sindicato. Se você pegar o jornal do sindicato, alguns antigos lá, 98, 99, 2000, vai ter uns textinhos meus lá. Olha, caramba! Falando sobre meio ambiente, né? Falava sobre reciclagem, falava sobre resíduo, falava sobre destinações, né?
corretas, tratamento de água, eu falava algumas coisinhas, mas, claro, tudo com o objetivo de conscientizar. Sim, claro, que é o objetivo do sindicato, né? E do jornal do sindicato, principalmente, né? Isso, e conscientizar o pessoal Uhum. para a parte ambiental, que hoje, vamos dizer assim, eu acho que já isso está muito bem fixado, né? Mas se a gente for ver quase 30 anos atrás, Pois é. cara, e o que a gente acha óbvio hoje, Sim, exatamente. não era isso que acontecia antigamente, né? E aí, pronto, aí comecei a trabalhar no setor lá de qualidade ambiental da montadora. E aí, fazia parte da implantação da ISO 14001. E aí eu trabalhava muito, tanto com os processos internos, né, mas principalmente com auditoria de fornecedores. Uhum. Então, ó, se a gente for ver, isso daí já era mais ou menos ano 2000. Certo. Era trágico, Tanaka. A gente ia na. Imagina, A gente ia na se dentro da montadora já tinha problema, imagina, né, nos cara, fornecedores. Nossa Senhora. era trágico, mas para mim foi bom. Cara, eu conheci vários processos. Fui em várias indústrias, conheci vários processos diferentes. Isso aí me trouxe uma bagagem boa, até sem querer, né? Sim. Mas isso é importante, o entendimento de processos no GAP. É. Né? E assim, e não tinha desde o básico, né? Desde de legalização Nossa Senhora. do imóvel, legalização de processos, a licença, né? Vamos dizer, licença ambiental, não tinha nada. Nossa Resíduos, tratamento, nada. E nesse sentido, assim, a ISO 14001 foi excelente, né? Para adaptação e correção desses processos. Então, lá eu trabalhava muito com isso, né? Da parte de auditoria de fornecedores. E aí, trabalhando também nessa época, que eu tive o meu primeiro contato com o GAC. Mas, sem querer, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Isso também, por volta de 2000, mais ou menos, essa montadora recebeu um processo de diagnóstico. Certo. Porque, assim, fazia parte da conformidade legal, né? E de você não poluir, não contaminar, ou identificar. Os né? passivos ambientais, né? Como se dizia, né? Isso, identificar os passivos. Era esse nome antigo. Não tinha preliminar, confirmatória, era genérico, né? Vou fazer o passivo lá, era o passivo. E aí que eu tive meu primeiro contato com o GAC. E aí eu falei, eu vou acompanhar, né? Aí teve sondagem, amostragem de solo. Olha aí. Isso foi em 2000, mais ou menos. 2000. Mas, puta, interessante isso. Mas também, assim, eu achei interessante, só que também, como eu era ignorante, era algo também, isso para mim era um desconhecido. Eu achei interessante, só que não me veio na cabeça, eu vou trabalhar com isso. Não, só achei interessante. É claro que aí foi identificado, contaminação e tal, né? E até uma situação curiosa lá, eu acompanhei também a retirada de um testemunho do piso industrial. Né? Claro que, assim, aí a empresa lá já tinha mais de 50 anos, né? Certo. E retiramos um testemunho do piso industrial, e o piso industrial, Sim, reforçado. É reforçado e é espesso, né? Sim. Então, tinha ali, assim, mais ou menos uns 60 centímetros de piso, e tiramos um testemunho, e sem brincadeira, Tanaka, acho que 75% daquela amostra do piso de concreto estava manchada de óleo. Caramba, rapaz. Para lá. Então, assim, o concreto, né, ele não é 100% impermeável, Não, né? Pois é. Claro que aqui eu não estou levando em consideração entendimento de fratura do concreto, isso não dá para saber, mas ele estava 75% dele manchado de
preto, né? Você consegue ver que está com bastante óleo. E concreto bom, né? Assim, bom, né? Um piso bom, né? Piso bom. Sim. É que assim, é que antigamente as coisas para construção civil assim, o pessoal era sem miséria, né? Sim. Era melhor, acho que era melhor que hoje. Sim. E aí esse foi meu primeiro contato com o GAC, só que foi sem querer, né? Foi sem querer. Passou o tempo, continuou o mesmo trabalho, e aí, mais ou menos em 2003, assim, veio uma greve lá, uma crise nervosa, né? Que eu estava lá emprestado, né? O setor estava feliz lá, falou, vou ser efetivado aqui e vou trabalhar a minha vida inteira. Mas não, aí me chamaram para a produção de volta. Aí eu falei, puta, meu. Não. Aí eu falei, não volto, não volto. E aí não teve jeito, também era molecão, né? Falei, não pedi as contas, então. Não vou. Se é assim, manda embora. Sim. Fui mandado embora, né? Atenderam o seu pedido. Crise ainda, falou, crise ainda, né? Pois é. Crise ainda, não dá pedir 2 vezes. Só que aí, assim, fui lá embora, só que rapidamente, acho que foi, sem brincadeira, Tanaka, assim, em umas 2, 3 semanas, já arrumei um outro trabalho. Caramba, que bom. Só que o problema é que eu ia ganhar um terço, né? Certo. Mas tudo bem. Assim, vamos lá. O que importa é o aprendizado e o desafio, né? Sim. Na área ambiental. Daí era na área ambiental. Eu ia trabalhar e era uma empresa de consultoria para implantação de ISO 14001. Certo. Né? No momento era aquilo que estava pegando, né? Sim. Só que, beleza, quando eu cheguei no primeiro dia para trabalhar, aí o coordenador lá falou, não vai ser mais isso, não. Você vai trabalhar agora num novo processo que apareceu, que é para licenciamento ambiental e investigação de passivos em impostos. Caramba! Eu já tinha visto lá na montadora, né? Falei, legal, eu acho que eu tive uma ideia, achei bem interessante, né? Então, tinha acompanhado o campo, eu não entendia nada, né? Na verdade, mas eu achei interessante. Então, vamos ver. Porque, assim, aí nesse meio tempo tinha saído o CONAMA 273, em 2000, né? 2000, é isso aí. Aí a SMA5, que deu poderes para a CETESB, né? Fazer o processo de licenciamento dos postos. E aí, em 2003... eu não falei o ano, né? Isso, e quando eu saí, era 2003. Foi bem quando saiu o procedimento da CETESB. Certo. Para licenciamento e investigação de passivo. Impostos, esse era o nome, impostos né? e SASC, né? SAC, sei lá. Isso, SAAC, que era Sistema Aéreo, né, de Armazenamento de Combustível, e o SASC, que era subterrâneo. E aí fui trabalhar com isso, né? A ponto de uma consultoria que fazia implantação de 14.000 entrar nessa, né? Entrar nessa, e aquilo lá. E eu não sabia nada, nada. E me colocaram, assim, como se fosse o coordenador do processo. Certo. Coordenador do processo. Você já tinha visto então você já está melhor que todo mundo aqui, vai você. Não, mas eu acho que essa história de que já tinha visto, eu nem comentei nada. Foi assim, se vira. E aí aí começou, né? Aí eu fui estudar e não tinha muito o que estudar, né? Eu achei, era um negócio totalmente novo. Sim. Mas tinha tanto uma parte burocrática, que era licenciamento. O licenciamento, né, do posto. Isso. Como uma parte mais interessante, que era de investigação. Só que assim, a gente atuava só com postos de abastecimento, não era posto de rua. Certo. Ou era unidades de abastecimento dentro de indústrias. Certo. Indústrias, transporte, aviação. E assim, só que era Brasil inteiro. Sei. Era Brasil inteiro. E
Então, você tem que pesquisar a legislação de todos os estados, Sim. tentar entender como é que funciona, e não tinha nada, né? Uhum. Aí você acabava aplicando o CETESB. Sim. Isso naquela época ainda era assim, aplicava a CETESB para o Brasil inteiro, Sim, né? sim. A CETESB tinha acabado de publicar o procedimento. E assim foi. Viajava, só que eu viajava menos. Como era coordenador, era mais burocrático, eu tinha que organizar tudo, né? A parte de planejamento, a viagem da galera, Sim. né? Quem vai aqui, quem vai lá, Contato, toma aqui o guia, toma aqui o mapa, né? contato com o cliente, e aí, Uhum. o pessoal no campo lá, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo, mas conversava lá, né? Uhum. E acho que assim, também assim, aí e a gente subcontratava, na verdade. Eu era como se fosse o contratante. Eu subcontratava Sim, uma consultoria, né? sim, sim. Para fazer o E relatório e tal, né? isso, e acompanhava o campo. E aí eu comecei a aprender, né? E assim, eu fiquei mais ou menos uns 2 anos coordenando esses processos. E esse projeto era para uma grande distribuidora. Uhum. E aí, conversando com o pessoal também, com os contatos, né? Aí o pessoal falava, pô, por que você não... Cara, não tem essa mão de obra, né? Abre uma empresa disso, abre uma empresa. E tinha um rapaz lá que eu tinha bastante contato. Aí, na época, junto com o sócio, abrimos, né? Uhum. A COPF em 2005. Então, saí de lá, Assim no peito e na coragem. no peito, no peito. Mas assim, cara, ó, eu era novo, né? Eu tinha 25 anos, Sim. então podia errar, Arriscar, né? né? Dá para Eu podia arriscar. errar. Cara, meu pai e minha mãe sempre apoiou Uhum. por trás, tinha um risco, né? Sim. Mas aí dava. E aí que começou. Aí a COPF foi, vamos dizer assim, aberta em 2005. 20 Né? anos, então. 2005. Há 20 20 anos. anos. Olha Há aí. 20 anos, né? E só que eu tive um grande azar, porque É. assim, aí quando eu abri a empresa, né? Esse meu contato foi mandado embora. Caramba! Aí eu fiquei sem meu padrinho, né? Falei, puta, agora lascou, né? Uhum. Lascou. Só que eu sempre fui mexido, Uhum. né? Fui atrás. Eu já conhecia algumas pessoas do Sincopetro, Certo, né? certo, certo. Fui lá, me apresentei, falei, agora estou prestando serviço, Uhum. e, e, e fiz isso com vários sindicatos de postos, Certo. porque estava muito no começo, o Sim, pois pessoal, é. eu sabia que eles iam precisar, né? Só que onde eu fiz muito trabalho, né? E na verdade que deu base para a empresa nascer e não morrer, Uhum. foram trabalhos junto ao sindicato do ABC, que é Certo. o Regran. Porque assim, antigamente, posto explodiu, né? Sim, De nada, porque até a CETESB tinha que organizar isso, convocações, né? isso. Tinha aquela questão das listas de Sim, convocações, sim. tanto para licenciamento, e aí começou com isso. Aí trabalhava embaixo da escada do meu pai, assim, embaixo da escada, Sim, sim, sim. fazia campo, fazia Uhum. amostragem, Uhum. escrevia relatório, né? Tudo sozinho. Chamei o estagiário, me ajudava. Uhum. E aí, só que assim, como todo início, né? A, a COP começou minúscula, né? Sim, sim. Era só eu e o estagiário. Só que aí depois, você fazendo um bom trabalho, Uhum. as coisas acontecem, né? Você Sim, fazendo as coisas certas, faz um bom trabalho, dá certo. E sim. começou a tomar corpo, passou o tempo, né? Começou a tomar corpo, e a empresa, aí, vamos dizer assim, ganhando nome, Uhum. ganhando clientes, e estamos aí até hoje, né? Pois é. E, Bom, por que Kopf, Vinícius? Por que te veio esse nome para você ou para o seu sócio? De onde veio o Kopf? Kopf,
essa multinacional, essa montadora, né? Era alemã e eu fazia alemão na época. E Kopf é cabeça em alemão, só que é mais para o entendimento de cabeça, consciência ambiental. Né? Por isso que é Kopf, vem do alemão. Né? Mas hoje não sei mais falar alemão, já esqueci tudo. Na época eu até arriscava algo, hoje não. E o legal, assim, que no início, claro, fazia tudo, né? Então, tinha que dirigir. Vamos pegar cimento, dirige Kombi com folga no volante, lembra? Aquelas Kombi lá. Nossa tem que dar 10 voltas no volante. Exatamente isso, fazer uma curva, né? Sim. Dirigia ia para campo, cara, usava, tinha um PID, eu não lembro se era PID ou se era um feed analógico. Aí tem algumas fotos, eu tenho até hoje. Algumas relíquias lá, né? Sim. E claro que, inicialmente, como eu acho que todo mundo que começou do início no GAC, né? Na nossa área, fazia muita coisa errada, né? Eu também fazia muita coisa errada no início. Seja poção. Sim. Né? Poção era a regra, né? Poção era a regra. Tinha que fazer poção isso. Era a regra, né? Surreal, a questão de amostragem de solo no liner, cortava as pontas, né? Cortava as pontas para medir o VOC e coletava o meio. Isso mesmo. Assim, mas era um procedimento da época, né? Só na zona saturada, né? Chegou na água, acabou. Chegou na água, acabou, não tem amostragem saturada, não tem. E aí as coisas foram evoluindo. Eu fiz a gestão ambiental, depois, né? Aí deu certo, passei para a engenharia, fiz a engenharia ambiental, depois perícia, o GAC. Foi lá no Senac, né? Fiz na pós do Senac. Eu não lembro se foi na primeira ou na segunda turma, foi em 2007, 2008, não lembro. Acho que foi em 2008, eu tava lá em 2007, né? Você foi na turma seguinte, que eu ia assistir algumas aulas lá, né? Isso. Então foi 2008. Aí depois eu fui fazer gestão empresarial, aí já mudou, né? Sim. Aí eu saí da parte mais legal e fui para a parte chata, né? Certo. Mas faz parte, né? Sim. É a escolha, né? Da empresa, né? De ter a empresa, tudo. Isso. A empresa ficou bastante atuante, né? No decorrer do tempo. E nesse início, assim, o que era mais difícil? A parte técnica mesmo ou aprender a ser, sabe, a emitir nota, que imposto pagar e tal? O que era mais difícil? Aprender onde amostra o solo, onde que leva a amostra para analisar, ou a contabilidade? Eu confesso que essa questão administrativa e burocrática é mais difícil. Para mim, né? Que eu fui sempre muito da parte de exatas, eu sempre gostei de química, biologia, e essa parte administrativa, ela é mais... Eu não falo mais... É chata, a parte chata. Mas tem gente, depende, tem gente que gosta, né? Sim. Mas tem coisas que você é obrigado a entender. Né? E aí, para mim, foi mais assim, sou obrigado a entender, então, e desde do início, assim, eu sou, até tem alguns clientes, alguns parceiros que falam, cara, assim, eu sou um cara bem tranquilo, sabe? Low profile, sou bem na minha, só que eu sou chato para questões de qualidade de trabalho. Certo. Né? Seja qualidade de trabalho em campo, qualidade de trabalho escrito, né? O nosso trabalho é intelectual. Sim. Cara, a gente tem que escrever bem. Sim. E sempre foi chato com isso, sabe? E atuava até, vamos dizer assim, claro que no início eu atuava muito acompanhando o campo, acompanhando o projeto. Escrevendo, né? O próprio relatório, né? Escrevendo, fiquei muito tempo. E aí você vai com o tempo agregando boas pessoas, né? Sim. Vão somando. Porque, cara, uma consultoria é feita de pessoas. Sim. Um nome de uma empresa não significa tanto.
as pessoas que estão lá. Sim. Né? Sim. Então, que às vezes o pessoal não enxerga isso. Né? A nossa área, se você tiver um bom consultor que vai entende o GAC e vai conseguir, ele vai ter ferramenta para aplicar o GAC de forma correta, o processo ele sai bom, porque a gente tem, vamos dizer assim, todas as empresas trabalham com o mesmo laboratório. Ou às vezes a mesma empresa de sondagem, né? Compra um material do mesmo lugar. O que muda são as pessoas que vão tocar aquele projeto. Isso. Isso eu sempre converso com o pessoal. E para mim, que sempre fui muito criterioso com qualidade, né? Porque na minha cabeça era assim, a Kopf é uma empresa pequena, né? Hoje, nossa equipe são 18 pessoas. Certo. Só que na minha cabeça era assim, é empresa pequena, só que, cara, a nossa qualidade tem que ser de empresa grande. Sim. Mas vai passando o tempo, você vê que empresa grande, às vezes, nem tem tanta qualidade assim também. Isso sempre ficou na minha cabeça, é isso que eu converso, assim, mais com o pessoal que está mais próximo, né, de mim. Aí é legal, porque, assim, você vê que essa cultura lá na Kopf é bem fixada, né? É bem fixada, porque começou em mim, a Natália tem o mesmo pensamento, o Guilherme tem o mesmo pensamento, né? Esse é o time que está mais em cima, assim, da parte técnica, né? Isso aí dissemina para todo mundo. Até tem um negócio interessante, Vinícius, que o Guilherme falou, e depois você também me falou, é que vira e mexe vocês têm que contratar pessoas, né? Mas não é só porque o cara mandou o currículo, ou só porque alguém conhece e tal. Vocês fazem uma seleção interessante, né? Conta um pouco aí da seleção. Nossa, essa seleção aí lá da Kopf é famosa. É que a gente faz, a gente faz uma avaliação técnica, né? Primeiro a gente faz uma avaliação técnica, que é uma provinha, é uma provinha técnica. Claro que, dependendo do cargo, tem o seu nível de dificuldade na prova, né? E aí depois tem também um segundo round, que é mais administrativo, né? Que aí a Evelyn, que é a nossa coordenadora lá da DM, ela é muito boa nisso, da aplicação de metodologias, né? Para conversar com o pessoal. Então, tem essa provinha. E assim, cara, e a gente fica surpreendido, porque, cara, a grande maioria vai muito, muito mal. Na prova escrita, nessa primeira prova? Na prova escrita, na prova escrita. Claro, tem uma galera que vai super bem, né? Claro, tem uma galera que vai super bem. Isso aí no passado, Tanaka, era... como essa provinha já tem há muito tempo, né? Era muito difícil, quase todo mundo não ia bem, a gente tinha, na verdade, que pegar para treinar. Né? Hoje, assim, não melhorou muito. Hoje melhorou muito, graças, Tanaka está aí, tem os seus méritos, a ESAS, né, o SENAC. Então, assim, a gente vê que a qualidade, né, da mão de obra está aumentando, mas acho que isso é normal, porque o GAC Sim, é um mercado todo, relativamente novo, né? E aí a gente vê que, nos últimos anos, a qualidade do pessoal que vem, falando da qualidade aqui de conhecimento técnico, tá? Claro. Especificamente, melhorou muito, mas mesmo assim, eu acho que mais da metade ainda não vai consegue bem. subir esse degrau. Da avaliaçãozinha lá não vai bem, não. Mas, de fato, a gente faz isso, mas até mesmo para ter esse filtro, né? Porque para trabalhar com chato... precisa que o outro consiga cumprir, né? Trabalhar com chato é complicado.
senão vai todo mundo ficar brabo à toa. Pois é, é isso mesmo. Mas assim, essa era uma grande preocupação que eu tinha antigamente, de juntar pessoas. Sim. Né? Sim. E devido a juntar pessoas assim, mas devido à dificuldade técnica. Hoje estamos mais tranquilos. A galerinha hoje, eles têm uma disponibilidade de informação sim. Infinitamente maior do que tivemos. Sim. Né, Camargo? Cara, a gente não teve nada. Né? O nosso aprendizado foi na tentativa e erro. Procurando livro, né? Inglês. Né? Inglês, era só coisas lá de fora que tinha. Mas tem esse ponto, sim. Que o Greg comentou. E essa provinha aí que é famosa. Interessante. Bom, nesses 20 anos, né? Nesses 20 anos aí, Vinícius, tem certamente alguns casos que chamam atenção, né? Então, conta aí algum caso interessante, né? Um caso difícil, né? Sabe aqueles projetos que vocês batalharam pra caramba e descobriram alguma coisa diferente, legal? Tem vários. Eu vou falar primeiro assim, no GAC, eu acho que assim, todo caso, o GAC é complexo. Sim, né? sim. A gente não pode menosprezar projetos, porque todo projeto tem sua complexidade. Né? Isso aí foi por volta de 2011, mais ou menos. A gente foi chamado para resolver tentar resolver parte de um mistério. Fazia parte de uma identificação de uma contaminação por amina aromática em um determinado rio que era utilizado para captação de água para abastecimento público. E nesse rio, uma pessoa uma técnica da CETESB, ela fez o doutorado dela, né, que envolvia contaminação por amina aromática, né, que era amina aromática e subprodutos de desinfecção em um corpo d'água que era usado para abastecimento público. A amina aromática, ela já é ou tóxica ou carcinogênica, né, dependendo da amina, mas quando ela passa pelo processo de desinfecção, que é cloração, ela vira uma amina aromática. Clorada. Clorada, desculpa, uma amina clorada, que aí potencializa ainda o viés tóxico ou carcinogênico. Nossa. Né? Então, beleza, né? Vamos desenvolver, planejar o projeto e desenvolver. E aí, na etapa de planejamento, selecionar SQI, ver laboratórios, né? E não tinha laboratório aqui no Brasil que executava. Nossa. Fizemos contato com alguns laboratórios de fora, só que aí tem problemas também relacionados a hold time. Aí, tendo já toda essa dificuldade exposta, conversando com um laboratório aqui no Brasil, só que tinha uma matriz lá nos Estados Unidos, aí a gente conseguiu negociar que o método fosse desenvolvido aqui, no Brasil. Mas, para isso, tinha que trazer os padrões. Certo. O pessoal tentou trazer os padrões, não chega, né? Receita travou lá, não liberou, não chegou o padrão. Nossa, nisso a CETESB em cima do cliente, o cliente em cima de vocês. CETESB em cima, só que a gente fez reunião com a CETESB, explicamos a dificuldade, né? E nesse prazo, a CETESB entendeu e deu um prazo para a gente fazer essa preparação, né? Já que não tinha a oferta aqui, então vamos desenvolver, ia precisar de um tempo, mas esse tempo a CETESB cedeu. Né? E aí, como não deu para importar direto, né? Ficou parado lá na alfândega, aí o pessoal foi buscar. Né? O processo caseiro, foi lá, enfiar na mala, não vou falar que foi. Trouxe para o Brasil. Foi desenvolvido o processo,
E na época também, eu chamei a Unesp. Certo. Aí teve uma doutora da Unesp. De Araraquara, né? Da Química. De Araraquara, isso. De Araraquara, E ela tinha uma linha de pesquisa que foi assim, foi o mesmo laboratório que já tinha apoiado a doutora da CETESB, né? Certo. Então, aí conversei com a Unesp e assim, eles acham fenomenal acompanhar isso, né? Eles são muito abertos para isso. E me ajudaram muito, né? Me ajudaram muito, tanto no entendimento das aminas, né? Como também esse outro laboratório. E aí as amostragens, tanto de solo quanto de água, a gente mandava para os 2 laboratórios, né? Só que assim, o VI dessa substância, né, eram em PPT. Certo. Era em PPT, é muito, muito baixo. Grande parte, assim, o laboratório comercial não conseguiu, chegou em PPB, mas a CETESB falou que ok, né? Só que a Unesp conseguiu chegar em PPT. Caramba. Porque eles, justamente a linha de pesquisa lá, porque assim, eles usavam um HPLC, tem uma precisão melhor, né? E acoplado a um detector de diodo, aí esse eu não conheço, né? Mas ela me explicou na época. Certo. Um detector de diodo e conseguia chegar em PPT. Mas também ela não conseguia fazer todas, eram umas 40 minas, mais ou menos. Certo. Mas fazia lá metade, o outro laboratório fazia tudo com LQ um pouquinho maior, né? Mas deu tudo certo. Foi aceito, fizemos a investigação lá na área, não achamos quase nada de amina aromática na área, seja solo, nada subterrâneo, água, solo, nada. não achamos quase nada, mas achamos muito clorado. Clorado a gente achou. A CTS virou uma coisa, achamos outra. E o curioso desse caso é que, como acontece muito ainda hoje, né, os efluentes que vão para a rede pública coletora de esgoto, ele morre no rio. Sim. Né, ele morre no rio. E o desvendar, nesse caso, né, então que, assim, era uma poluição daquele rio, mas difusa, não daquele imóvel não vinha, pelo menos não vinha da água subterrânea que descarregava no rio. Né? A gente fez algumas análises também dessas aminas na parte de efluente, analisamos analisamos lodo da ETE. Sim. Também não achamos em concentrações altas. Né? Então, provavelmente tinha uma outra origem. Certo. Essas aminas que apareciam no rio. E isso é que a tubulação de esgoto, a rede coletora caía no rio. Vai juntando, né, de todo lugar, né, para cair no rio. De tudo. Isso. E o problema é que ela caía no rio, não foi muito bem pensado, né, Tanaka? Caía no rio antes do ponto de captação de água para tratamento. Que beleza. Beleza. Caía antes. Então, aí a Sabesp entrou no jogo, né, e teve... beleza, então vamos só estender um pouquinho aqui a rede e jogar no rio depois. Deixa com a gente. Exatamente. Essa foi a solução dada. E, pelo menos a captação, não está mais saindo a mina clorada na torneira da galera. Imagina, meu Deus do céu. Meu Deus. E se não fosse a mina clorada, os caras iam estar tomando água com esgoto aí até agora, né? Até agora, até agora. E se não fosse também a doutora da CETESB. Isso, ela ter feito doutorado ali, né? Ela que descobriu que aquele rio lá tinha mina, né? Que a desinfecção daquela água estava gerando a mina aromática. Então, são detalhes, né? Só que detalhes importantes. Sim. Cara, realmente um caso diferente esse aí, Vinícius. Esse eu achei bem curioso, tanto
na tratativa do desenvolvimento do método analítico, sim, né? Sim, teve que fazer tudo, né? Até o desenvolvimento do método analítico. Nossa. Isso, né? Tanto depois no processo de investigação e do entendimento da problemática, e também no fato que a gente mirou uma coisa e achou outra. Sim. Né? Os eternos clorados podiam estar sendo descarregados no rio. Aí tá tranquilo. Mas a mina não. A mina não pode. Nessa caminhada aí, Vinícius, vocês, muita gente, né, estando pela COPF, foi para a Batelli, né? E até você, né, que você tinha me falado que você nunca tinha ido, eu achei que você já tinha ido, eu fui uma só também, né, mas foi lá em 2014, e quando você foi nessa última aí de 2024, né, 2023? Eu fui o ano passado. Isso, 2024. Aquilo lá, só mandava a galera e não. Pois é, ia, e nunca, né, tinha. Afinal, esse ano aqui eu vou. Legal. Esse ano. E não só a Batelli, mas muita gente da COPF vem fazendo os cursos de pós-graduação lá do Senac, né, tanto do GAC quanto do RAC. E o que isso tem contribuído ali, Vinícius, a Batelli, né? O que você viu na Batelli de interessante que você pode destacar e incorporou ou ainda vai incorporar aí na COPF, e o resto do pessoal ali nas pós-graduações? Isso. Lá é uma questão, quem quer, para estagiário não tem essa exigência, né? Mas quem quer se destacar um pouquinho lá, tem que fazer a pós. Tipo pré-requisito ali. É uma pressão indireta. Tem que fazer a pós. E a empresa ajuda, paga lá, ou participa, né? Para fazer a pós, porque para quem trabalha com GAC, eu vejo que é fundamental. Legal. Que é fundamental para você enxergar, porque o GAC é difícil, é muito difícil, é multidisciplinar e a gente tem que ter, e é difícil criar base, né? E a pós, ela dá uma base rápida. Sim. Dá uma base rápida. Corta os caminhos. Que aí vai, isso, e você vai conseguir, você vai ter a base e você vai ter também a execução, a teoria e a prática. Aí sim, você tem que casar essas duas coisas para crescer, entender, se tornar um bom profissional. Então, a galerinha lá quase... Não, acho que o pessoal, vamos dizer assim, que é da frente técnica lá, todo mundo fez. Todo mundo fez. Seja ou a de GAC, ou a de RAC, ou as duas. O Guilherme, por exemplo, fez a Natália, né? A Natália fez as duas, o Guilherme fez as duas. Só eu que sou preguiçoso. Só fez uma. Eu fiz só uma só. E quanto à questão da Batelli, né? Ou Batel. Isso. Os caras mais chiques falam Batel, a gente fala Batelli aqui. Né? A plebe aqui, ó. Plebe Rude aqui, ó. Isso. Voltando nos velhos tempos lá, do sindicato. Isso, eu vi a plebe Rude também. Isso aí. Aqui é plebe Rude. Então, lá na Batelli, foi a primeira vez que eu fui, né? O ano passado, em 2024, e tinha muita coisa, vamos dizer assim, a parte de exposição e de trabalhos técnicos, né? Tipo, assim, é bem similar, assim, aqui a da ESA, né? Tem segmento alta resolução, tem a parte de vapor, tem a parte de hidrocarboneto, clorado, aí lá tinha uns 10 painéis específicos de PFAS, só que nessa Batelli, o PFAS, ele abraçou, acho que uns 70% da convenção, era muita coisa. Nossa Senhora. Era muita coisa de PFAS. Para mim foi bem interessante, porque até hoje, assim, isso é uma frustração. Com esses 20 anos, a gente não pegou um caso de PFAS ainda. Mas estamos na esperança. Mas são poucos casos, né? Sim. Existem poucos casos. Mas
nesse sentido, mas para mim foi muito bom para aprendizado, certo. Né? Entender um pouco melhor a estrutura molecular do PFAS, né? E as suas peculiaridades, né? Das polaridades hidrofóbicas e hidrofílicas, né? A parte do tratamento também, como o pessoal faz o tratamento. Eu achei bem interessante a técnica de concentrar o PFAS numa camada um pouco mais superior do aquífero, a partir de aspargem, né? Como ela tem esse polo hidrofóbico e hidrofílico, é como se fosse que vamos dizer assim, as microbolhas do aspargem conseguisse abraçar a molécula e levá-la para cima, né? E aí, injeção via direct push de carvão coloidal, fazer como se fosse uma imobilização. Certo. Até o professor lá falou que o PFAS, ele veio zoava, né? Que lembra dos Super Amigos? Certo, Que sim. o Superman e o Superman bizarro. Certo. Aí tinha os contaminantes convencionais e o contaminante bizarro, que é o PFAS. Ele falava assim, e aí fala assim, os humanos do futuro vão saber tratar. Vamos estocar eles aqui, o negócio é não deixar eles andarem. Sim. O negócio é não deixar se espalhar, né? Não deixar se espalhar. Cara, então, foi bem, o aspargem, bem legal. Né, a ideia, ele está na água, assim, caminhando, né, atingindo plumas longas, e daí o aspargem joga ele na interface, né, ali entre zona saturada, zona não saturada, entre água e ar, né, ele fica preso nessa interface, aí joga carvão, é isso? Isso, aí faz injeção com carvão coloidal, né, que e faz como se fosse uma imobilização, sorção, né. Aí ele vai sorver o PFAS e deixar ele estocado lá para o humano do futuro tratar. Mas assim, quando não tem a concentração, certo. É mais quando, no caso, você está em um receptor fora da fonte. Certo. Aí é com barreira, com barreira para fazer a sorção. Também com carvão coloidal. Já foi bem interessante, assim, mas então, muita coisa de PFAS, e vapor. Sim. E vapor também, tinha ainda bastante coisa. Só que deu para perceber que, cara, o Brasil, aqui, assim, a gente está preparado até para fazer projeto lá nos Estados Unidos. A gente consegue trabalhar. Sim. Assim, a parte de conhecimento técnico e metodologia, ferramenta, né? Claro que, falando para trabalhar lá, é um exemplo, né? Mas qualquer lugar do mundo. Sim. Isso vem o que era muito tempo atrás, né? Sim. Puta, a gente estava anos-luz atrás. Muito, com certeza. Hoje não. Né? Então, até vem, porque assim, aí você vê o trabalho, tem as sessões, você consegue ver o trabalho das consultorias de lá. Sim. Aí você diz, pô, a gente não faz nada diferente. Pega uma ideia ali, né? Então, assim, cara, é bem satisfatório isso. Então, o GAC evoluiu bastante nos últimos 20 anos, então, Vinícius? Muito. De um embriãozinho ali, de um nada, hoje ele está com o corpo já formado, né? Sim. Tem bastante coisa aí, assim, e hoje também bons profissionais, né? E a tendência é melhorar. O profissional do GAC de hoje, cara, com certeza ele vai ser muito melhor que a gente. Sim. Eu, você, a gente é do início ali, aprendemos meio no atropelo, né? Cara, o pessoal... Demoramos, né, para aprender, eles em pouco tempo já aprenderam tudo que a gente sabe e ainda vão saber mais, né? Isso, claro. Isso. Hoje o pessoal tem tudo aí para continuar essa evolução. Sim, né? sim. Continuar melhorando o GAC, melhorando o mercado. Eu sou bem otimista quanto a isso. Do GAC convencional, né, dos projetos, assim, clorado, hidrocarboneto e tal, o que você notou que a sua prática evoluiu bastante, né, a prática da Kopf,
mais na investigação, mais na remediação ou tudo? Cara, lá na COP lá a gente só faz GAC. Então, assim, é uma consultoria especializada em GAC. Certo. Então, a gente respira GAC. Entendi. Às vezes, se perguntar alguma coisa de licenciamento, o que é isso aí? A gente vai ser júnior. Sei. Resíduo, Então, né? Não sei nada disso. Lá a gente respira GAC. Então, assim, a gente tem que ser bom nisso, Sim. né? Sim. Tem que ser bom nisso, tem que entender, tem que prestar um bom serviço. E, claro, sempre na balança, né? Você tem órgão ambiental, você tem cliente. Uhum. É uma área muito técnica. Sim. Tem as metodologias para serem aplicadas. É uma área com valor agregado grande, né? Sim. O GAC, ele tem um custo considerável. Então, assim, a gente precisa e atua com tudo. Então, toda a cadeia do GAC, desde da preliminar, faz preliminar, até remediação. Então, assim, a gente sempre fez tudo. Então, mas a gente atua em toda a cadeia. Então, desde a preliminar até a remediação, os monitoramentos, né? E na maioria dos projetos, a gente consegue fidelizar. A gente fideliza, a gente começa, na grande maioria dos casos, a gente vai até o final. Né? Em todo negócio, é importante você fidelizar o cliente sentir confiança no seu trabalho, né? E para você continuar também trabalhando, né? Da mesma forma também, a nossa área é muito, comercialmente é difícil, né? Uma área muito difícil. A gente vai, às vezes, a gente concorre, tem muitas empresas boas no lugar, né? E nessas situações dá prazer de concorrer, né? Você vê que vai ter uma concorrência leal. Só que tem muitos desafios ainda no GAC aí para aumentar a régua aí, aumentar o nível da régua para dar uma melhoradinha, mas, cara, não podemos reclamar, tá? Legal. Tá bom. Legal. Tem, dentre essas coisas que você viu na Batelli, né, uma bastante interessante é vapor. Né? O vapor tem levantado várias discussões nos Estados Unidos e reflete aqui no Brasil. Né? Então, o TCE, por exemplo, o TCE acharam mais um possível problema, né, que talvez cause Parkinson. Recentemente estão vendo que as investigações não estão tão boas porque estão deixando de lado as utilidades subterrâneas, né, no caso da intrusão. O que você tem visto de novidades em investigação de vapor, né? Você também lê as mesmas coisas que eu leio, né? Sim. E você tem uma vantagem que você ainda vai lá e faz, né? Então, o que você tem visto e tem feito de coisas diferentes para a investigação de vapor? Para a investigação de vapor, nos últimos anos também, como todo GAC, tem uma cartilha, tem uma prateleira muito boa, né? Para investigação de vapor. Desde a introdução pela CETESB, né? Que ajuda muito também o estabelecimento dessas metodologias com o passivo, o amostrador passivo. Certo. Foi uma sacada excelente. Né? O que a gente não enxergava antes, a gente passa a enxergar e a entender melhor, né? Com o amostrador passivo. Então, se a gente for ver antigamente, o que a gente fazia para entender vapor, que era a malha de soil gas, né? Hoje, que até piada, né? Fala, nossa, meu Deus. Até vergonha de falar. Até vergonha de falar, você fala meio escondidinho assim. Mas fizemos muita malha de soil gas. E não importa se era clorado, se era hidrocarboneto, era tudo mais só gas faz e ok. Só que o passivo já trouxe esse entendimento, foi uma evolução muito boa, né? E não parou por aí. Né? Tem, hoje, assim, tudo que tem disponível a gente usa. E como
a gente tem essa raiz da chatice de querer fazer as coisas certas, e a obrigação de entender, porque assim, a gente trabalha com GAC, a gente tem que entender, né? Sim. Sempre quando sai uma coisinha nova, a gente experimenta. Né? Eu lembro quando saiu lá em 2016, 17, desculpa, a ADD, tinha um fornecedor de fora que basicamente era o único que fornecia com amortecedor passivo. A gente já fazia teste. Então, beleza, vamos fazer a malha de soil gas. Do lado, a gente põe um passivo dessa... Na verdade, tinha uma outra marca que estava entrando também, de um laboratório. E aí fizemos passivo, fizemos o soil gas e esse outro, fizemos os 3, vamos ver o funcionamento, né? E assim, o passivo, ele... Com a resina, que o outro era um carvãozinho, não foi um resultado bom. O passivo com a resina, ele teve um resultado excelente, e logo nesse primeiro projeto que a gente usou, cara, foi muito claro a questão de identificação de fonte, de contaminação por compostos orgânicos voláteis usando o passivo. E assim, a gente já fez uma sondagem lá. Então foi aquilo já deu um direcionamento muito bom. Né? Já tinha o TO15, antigamente usava o TO17 também, acho que hoje está usando pouco. Muito pouco. Muito pouco, só no caso em compostos específicos, né? Mas usa muito TO15 e recente também. Vou fazer uma propaganda grátis aqui. Eu achei bem interessante, a gente está usando o Hybrid do pessoal da Vessol, né? Então, assim, cara, você tem uma gama enorme de ferramental para entender contaminação ar do solo. Claro que cada método com a sua questão específica e seu objetivo. Né? Mas tem bastante coisa. Né? Ou seja, laboratório móvel. Né? Isso aí talvez um pouco menos utilizado, mas a gente tem aí uma cartilha boa na mão para entender vapor. E nesse assunto ainda, né, falando da questão da evolução e do entendimento, tem algumas situações que eu acho que é importante, curioso conversar, né? Igual você falou, de estruturas subterrâneas. Né? Temos mais de um caso, né? Mas um desses casos foi muito evidente. A questão da geração de vapor, no caso era um vapor de PCE e TCE, mas a partir de estruturas subterrâneas. Acho que até o Guilherme comentou aqui, quando ele falou, coisa assim que você só acredita, às vezes... Você só acredita, às vezes, vendo. E assim, mas leva uma construção de entendimento, né? Primeiro você você fica batendo pino, tentando entender o que é, mas depois parte para uma geofísica, entende estrutura, faz sondagem, mapeia aquilo, né? Mas só quando você arrebenta o piso e vê por baixo, aí você enxerga seus próprios olhos. Nossa, cara, era uma área que tinha muito vapor, era uma estrutura de caixas subterrâneas que nem o pessoal de hoje não sabia para que servia, mas aí a gente analisamos canaleta, analisamos caixa, tá tudo impregnado com PCE. O concreto, tá? A gente analisou o concreto. Sim. A fonte era o concreto, a fonte secundária era o concreto. Isso, a fonte secundária era o concreto. A fonte que estava gerando vapor era o concreto, porque aquilo lá era um maciço de concreto. Muito, muito, muito. Da mesma forma que lá na sua montadora. Isso. Impregnou. E nesse caso a gente tirou testemunho também. Nesse caso também a gente tirou testemunho.
Só que o visual dele pode me falhar a memória, mas acho que foi cerca de 5 centímetros, mais ou menos, estava encharcado de óleo. Provavelmente um óleo, né, que estava aí misturado com PCE. Sim. Né? Então, analisamos o concreto e deu muito. Analisamos caixa, analisamos canaletas, né? Tudo concreto. E tudo deu. E aquilo lá. Aí você escarifica, tira, né? Destina e depois, até mesmo preventivamente, faz um tratamento daquele concreto, né? Sim. Pois vapor, assim, praticamente sumiu. Então, foi o que? A evidência ali, né? Primeiro, a hipótese, a concretização, que era mesmo, e depois o resultado também. Depois da intervenção, acabou. Então, estruturas, concretos contaminados geram vapor. Geram vapor que indica um risco ainda. É vapor que indica risco à saúde humana. Assim. E uma outra situação voltada a vapor, também, isso também, em alguns casos, o que a gente está também encontrando, concentração de vapor que é gerado a partir de traços de contaminante. Então, assim, é abaixo do VI, acima do LQ, então está naquela margem, certo. Mas se você for ver legalmente, é uma área não contaminada, certo. Né? Mas que esses traços sustentam uma pluma em ar do solo que indica risco. Claro que sim, não vão ser situações de concentrações absurdas, né? Mas às vezes lá, ligeiramente acima, né? Ou 1, 2, 3 vezes acima ali do VI. E isso, claro que tem algumas hipóteses, né? Ou que esses traços, eles possam gerar. Sim. Então, um pouquinho do NEPO pode sustentar uma pluma em ar do solo, né? Ou uma contaminação antiga, que já particionou grande parte dela, né? Se for uma contaminação de décadas, pode ter particionado, você pode ter lá uma massa em solo relativamente pequena, só que grande parte também particionada, parte do solo, esperando para ser retirada, né? O problema é que muitas situações dessa, o ar do solo não vai ser avaliado. Sim, pois e aí é um risco negligenciado. Pois é. E fica o vapor lá. Então, uma investigação confirmatória, diria o seguinte: eu fiz a preliminar, tem uma possibilidade de ter clorado. Fizemos o amostrador passivo, apareceu alguma coisa no amostrador passivo. Vamos fazer essa amostragem de solo. Faz a amostragem de solo, dá a concentração, mas não acima do VI. Do VI, isso. Olha a água subterrânea, tem também um pouquinho, mas abaixo do VI. Ainda assim, tem pluma no ar do solo que pode causar um risco de intrusão que não seria investigado, porque afinal de contas, confirmatória, supostamente, né? Só água e solo, né? Pelo menos nesse caso, assim, que teria contaminação e água, iria para uma detalhada, né? Mas não se fosse abaixo do VI, né? Se fosse abaixo do VI, não. Teria... não, se fosse abaixo do VI, não. Porque assim, aí depende, se for um local onde o nível d'água está profundo, pode ser que você tenha massa em solo e não chegou. Sim. Né? Então, assim, foi uma massa muito grande que vazou e não chegou até a contaminar a água. E tem um caso assim... Não tem nem na água, então, tá? Não, não tem na água, mas tem traços no solo e tem pluma de vapor. Se não fosse avaliado o ar do solo, você entraria com uma área não contaminada. Quantas dessas não tem, né? Deve ter passado algumas. Ou eu já vi N casos já, só que eu falo que a gente não faz isso. Não indicou risco à saúde humana do pessoal não instalar posto de monitoramento do ar do solo. Tem que instalar, acho que independente se tem indicação de risco potencial ou não, senão esse problema aí pode ser negligenciado, né? Lógico. Tem cara que fala assim, só vamos instalar se tiver o risco, para a gente tentar dizer que não tem, né? Isso, não funciona muito bem assim, não. Lógico, tem que investigar, né? Claro. Isso. Inclusive, se caísse para detalhada, seria obrigado, né? Pela DD 38, você está dizendo. Né? Isso, Se caísse para detalhada, esse é o problema. Isso. Mas já pegamos muitas detalhadas sem monitoramento do ar do solo, infelizmente. É aquela coisa, né? Que
Às vezes passam umas coisas que não deveria passar, né? Sim. Talvez a pessoa esteja procurando um negócio gigantesco, né? E não dá atenção por um negócio pequeno, que um negócio pequeno pode crescer, né? Isso, com certeza. Você falou desse caso aí, né, das utilidades subterrâneas e tal. Você trabalhou em muitos casos de desativação também, que desativação de um empreendimento, de uma indústria, é um negócio complexo por si só. Junto com o GAC, a coisa fica muito mais complexa, né? Isso. Tá, a questão da desativação em São Paulo, ela é uma exigência legal. Sim. Vai entendendo que tem fundamento essas preocupações, porque assim, a gente que é da área e lida com isso, a gente entende muito bem a importância, né? Porque a desativação, ela vai mesclar passivos para cima do piso e passivos para baixo do piso. E assim, ela atua nessas duas vertentes. Então, aí você vai precisar fazer um inventário de resíduos desse local desativado, né? Entender se tem concretos contaminados, entender se tem estruturas, né, subterrâneas, né, e como fazer, no caso, a desativação, a desmobilização dessas estruturas, né? Até a parte de telhado, cobertura, amianto, lâmpadas antigas com mercúrio. O processo de desativação, ele é importante. Também é um passivo, né? Só que é um passivo que está para cima do piso. Para a CITESB, a gente tem que endereçar isso, os dois assuntos num processo, né, de desativação. Você vai endereçar tanto um levantamento dos passivos para cima do piso, e isso quem analisa é a agência, né? É a agência, e o passivo, áreas contaminadas, é o setor de áreas contaminadas. Caramba, que confusão, meu Deus. São dois processos. É importante, ainda mais, isso aí também mistura com o processo de reutilização, né? Principalmente aqui em São Paulo, onde você tem uma mudança de ocupação do solo, né? De alteração de áreas industriais que viram áreas residenciais, né? E esse cuidado com a desativação é importante para endereçar os passivos. Vocês trabalharam em muitos casos desses já? Tem, a gente trabalha bastante, cara, com processos de desativação, processos também de reutilização de áreas contaminadas. A gente trabalha bastante. Tem vamos dizer assim, de reutilização às vezes tem as reutilizações picadas, né? Mas tem também dois grandes clientes que demandam com muita frequência esses processos lá. E às vezes às vezes não, né? E sempre acaba indo os dois, aí acaba sendo os dois processos. Que como é uma mudança de uso, você vai fazer alteração, às vezes do uso industrial ou residencial. Bom, se lá no começo da COP, há 20 anos, era só posto praticamente, né? Agora você está dizendo que tem uma variedade grande de cliente, ou é mais indústria mesmo? Atualmente é mais indústria, atualmente. Depois vem mercado imobiliário, depois posto. Posto hoje tem muito pouco, é um mercado bem complicado, né? Você querer fazer um trabalho bom. Sim. Então tem muito pouco, só algumas redes mesmo que veio de 20 anos atrás, né? O cliente já virou amigo e aí continua, Ou tem medo de sair, né? Sim, pois é. Tá dando certo, mas o negócio é esse. Tá dando certo, vamos embora. Claro, não pode negar trabalho, né? Sendo um escopo razoável, não, tá, beleza? Então, não vamos cometer nenhum absurdo. Sim. O que não pode é fazer errado, né? Exatamente. O cara quer realmente fazer, né? Então, beleza, né? Exatamente, tá certo. E, só uma última curiosidade, assim, mas não é curiosidade, é constatação, né?
você é um cara que fala muito do Poção. Sim. Né? E, de fato, eu acho que todo bom profissional já sabe que Poção é complicado você tomar sua decisão com base num dado de Poção. Né? Um caso prático, só que para dividir e tentar ajudar na sua luta aí contra o Poção. Né? Assim, tem diversas áreas que a gente investiga e é Poção. Porque muitas vezes, assim, você não começou o trabalho lá de trás, já pega às vezes, para refazer uma detalhada, né? E é complicado, já tem uma grande rede de postos, aí você não vai conseguir reinstalar tudo. Pois é, né? pois é. Só que onde precisa, às vezes você precisa mexer, né? E tem alguns casos que a gente viu diferenças gritantes. Principalmente, assim, esses casos foram até importantes para entender origem de plumas. Então, tá lá, Poção, a gente tem uma concentração, vou falar um número aqui aleatório, tá? Certo. De 30 ppb de TCE. Certo. Poção. Certo. Aí, você entendendo o meio físico, você já vai saber onde instalar sua seção filtrante, o posicionamento vertical dela, né? Aí você instala uma seção curta, né? Dedicada para a zona de fluxo, e esses 30 virou 3.000. Isso aconteceu já com você. Isso é real, isso é real. Isso é real. Assim, e tem N casos, assim, lá tem N exemplos, assim, lá todo mundo enxerga, cara, muito bem isso. Teve um caso até que o Guilherme que conduziu, claro que a gente tinha um ferramental a mais de tomada de decisão, que tinha um MIP e um HPT para ajudar também a gente a tomar a decisão, né? Que a seção filtrante instalou de 25 centímetros. Então, foi bem específica para uma zona de fluxo, e também comparando com o Poção, onde o Poção estava lá quase margeando ali o VI, poderia até ser abaixo do VI, mas com uma seção filtrante numa posição vertical adequada, aí a gente viu 2 ordens de grandeza a mais na massa. Caramba. Até nesse caso, acho que ele comentou no podcast dele também, e foi até um cavalo de pau no modelo conceitual do processo da área. Sim. Você pode, às vezes, achar que vem de um lugar. Sim, pois é. Mas vem de outro. Por causa que o seu Poção está te dando uma informação totalmente falsa, né? É isso. Não é isso. Então, o último compartilhamento aqui também, né? Já que a gente veio lá de trás, né? Onde a gente cortava as pontas do liner, coletava o meio, e era uma amostra só de solo por ponto. Né? Então, assim, a gente aprendeu, na verdade, como não fazer. Aprendeu como, seja na instalação do poço ou na amostragem de solo, a gente aprendeu como não fazer. Mas é importante, às vezes, aprender também como não fazer. E antigamente era raro dar contaminação de solo. Pois é, exatamente. Cara, era muito raro. Assim, não existe contaminação em solo, é só água. Isso mesmo. E a investigação que a gente fazia era voltado para poço, água. Só que se a gente for ver, 80%, 95%, 90% da massa está no solo. Pois é. Né? Até a água está no solo, né? Até a água está no solo. Então, e claro que aplicando também métodos mais adequados, né? De amostragem de solo, e você começa a achar massa em solo. E também aumentar a densidade amostral. Claro. Você coletar uma quantidade maior de dados. Né? E aí você começa a enxergar muita coisa, entender melhor como funciona o GAC, entender o meio físico, entender o contaminante, entender o transporte, né? Isso. Vinícius, agora, depois de eu ter feito várias perguntas, agora você pode me fazer uma pergunta se você quiser. Então a gente vira o jogo aqui se você quiser, né? Eu quero, eu já ouvi, Tanaka, acho que metade do
porque eu não consigo ouvir todos, né? Eu não sei se alguém já fez essa pergunta, mas eu vou fazer. Se alguém já fez, aí Vamos lá. você Não, tranquilo. vai responder repetido, né? Você foi um grande empresário, né, de sondagem. Aí eu ia perguntar para você, onde você se viu mais satisfeito, né? Satisfeito quando atuava com sondagem, execução, ou agora nessa nova atuação como professor, divulgador de conhecimento? Bom, sem dúvida nenhuma é como professor, né? Como professor e aqui fazendo essas outras coisas que têm a ver com o papel do professor, né? Então, certamente como professor. Agora, é interessante você ter perguntado, porque sem que tivesse passado pela experiência, né, de ter uma empresa de sondagem, empresa da família, né, que eu acabei entrando no meio ali, eu talvez não chegasse a ser professor, né? Então, ter a empresa me permitiu aprender muito, né? Fazer, experimentar e ter contato com as pessoas e desenvolver coisas que eu certamente não teria conseguido se não fosse a empresa. Então, foi muito importante ter empresa, muito importante mesmo. Aprendi demais e talvez tenha me trazido até, talvez não, certamente me trouxe até aqui. Mas não tem nem dúvida, né? Muito, muito melhor, muito mais satisfatório ser professor e fazer isso que eu estou fazendo. Você não vai reativar a ECD? Sondagem? Não, de jeito nenhum. É porque a coisa eu não tenho muito o perfil do empresário já, né? Então é uma falha minha, né? Então tem essa limitação. E você que tem esse perfil já tem dificuldade, né? Você falou várias aqui, né? Sim. As pessoas são uma dificuldade importante. Eu vejo na sondagem duas limitações importantes. Pessoas, né, que isso é geral, né, para vocês também, mas o risco, eu vejo um risco muito grande, risco de tudo, né? Risco do cara se acidentar no carro, o risco da atividade da sondagem ser perfurar um cano, né, de negócio. Então tem que ter muito lastro financeiro, lastro de seguro para estar preparado para esse tipo de coisa, e eu sou preocupado, né? Até meio chato, talvez, né? Então não gosto muito desse. Me faz meio mal ter esses riscos aí pairando na minha cabeça. Mas eu te entendo. Às vezes me dá vontade também. O que me motiva hoje, assim, sem demagogia, assim, cara, é a galerinha lá. Assim, o pessoal tá evoluindo muito bem, né? Mantendo o critério da chatice técnica. Né? Você conseguiu duas coisas muito boas, né? Quer dizer, aqui, olhando daqui, parecem ser coisas muito boas. Uma é uma equipe boa, eventualmente uma hora vai ter algum problema ali, né? Mas a equipe em geral é boa, é coesa, se entendem bem, as pessoas se gostam, né? Eu converso com eles se gostam muito, é muito bom. E outra é ter os clientes que estão em sintonia com vocês, querem fazer o que vocês querem. Então você não fica entrando em, sei lá, concorrência maluca, que você tem que baixar o preço para não fazer. Então você está num caminho aí que tá bom, né? Assim, eu gostaria de participar de concorrências, né? Só que assim, principalmente pública, só que tem anos que a gente desistiu. Nem participa mais. Porque assim, é a teoria do menor preço, pior trabalho, né? É claro. Então, cara, menor preço no GAC, cara, não funciona. Não funciona. Não funciona. Então, melhor deixar, não fazer. E claro que tem muitos responsáveis legais que já entendeu isso. Cara, não dá para ter serviço, ainda mais um serviço especializado, né? GAC, um colega meu que fala, isso já falava faz tempo já. O GAC é o negócio parece a NASA. É difícil e pouco valorizado. Sim. Né? É isso mesmo. É muita exigência, né? Muita minúcia e pouco valorizada, é isso aí. Vinícius, aqui, antes de
de você encerrar, né, de você falar suas palavras finais, queria que você indicasse alguma coisa para os ouvintes aí, sei lá, livro, talvez, filme, uma série, alguma coisa aí que seja legal. Eu vou fazer uma indicação de 2 livros que me ajudaram muito na época do GAC embrionário, que me trouxe muita informação, assim, como fonte de informação. O pessoal deve conhecer, mas às vezes o pessoal novo da área não conhece, cara, mas são livros muito bons. Um que é o do Sutterson, Remediation Engineering. Sim. Cara, para você ter aquele estalo e entender a parte física do processo, né? Ele é muito bom. Então, chama Remediation Engineering, do Sutterson. E o outro que fala mais sobre a parte de fluxo de massa, transporte, atenuação natural, que é do Weidenmayer. Sim. Se não me engano, o nome é Tod Weidenmayer. Isso mesmo. E o nome do livro é Atenuação Natural de hidrocarbonetos e clorados, né? Hidrocarbonetos e clorados. É isso aí. Esses 2 livros aí me ajudaram muito. Numa época onde não tinha referências, né? Ou base técnica, para conseguir estudar e entender melhor. Isso aí, o do Sutterson, eu peguei lá no Senac, né? Acho que é a primeira edição de 2005, se não me engano, né? E daí tem uma nova edição de 2016, é um putz de um livro fantástico, né? E o do Weidenmayer é de 99, né? 1999, 2000. Né? Isso, bem no comecinho de 2000, isso. Esses 2. Porque assim, eu gosto bastante de ciência. Gosto muito. E assim, e por sorte, ou se não, também um pouco da minha influência, meus moleques também gostam, né? E aí até quem me indicou esse livro foi o Lucas, lá da COP, o Lucas Vinci Guerra. E é um livro infantil, mas é legal. A história do pequeno grão de areia. Não, é a grande história do grão de areia. É um livro infantil, né? Mas fala sobre geologia para criança. Então, esse é uma indicação de um livro infantil. Legal. Um livro infantil, mas com base científica. E o outro também, outro legal, infantil também, Manual do Mundo. O grande livro da ciência. Nossa, esse livro. Se eu tivesse esse livro aí quando eu fosse pequeno... Pois ia ser demais, né? Eu tenho ele aqui, meu filho usa, ele deve estar em algum lugar aqui. Conhece aí? Sim. Até eu aprendo. Com certeza. Eles têm o grande livro da matemática, né? Das ciências, da história, e agora da química, e agora da biologia, mais recente. Né? Bom, Vinícius, é isso aí. Eu agradeço muito você ter conseguido, né, falar aqui com a gente. Foi demais, muito legal mesmo. E agora é isso aí, o podcast é seu. Você pode falar o que você quiser aí, o que nós esquecemos de perguntar, sei lá. A palavra é sua. Manda ver. Acho que primeiro agradecer, Tanaka, aí a oportunidade, também o apoio aí que você dá no GAC para melhorar, né, a qualidade técnica aí do nosso mercado. Agora, falando como empresa que a gente contrata, cara, é fundamental o seu trabalho, né, para, como a gente falou, vir pessoal com uma base mais preparada, né, porque em universidade essa base não é muito consolidada, né, você tem que buscar fora. E isso aí ajuda bastante empresas de consultoria a ter mão de obra e o pessoal entrar no mercado, desenvolver, isso é muito, muito importante. Para o pessoal em geral é que todos nós possamos cuidar do GAC como ele merece. Às vezes a gente vê algumas coisas, a gente fica triste, né? Mas perseverante aí que a régua suba, todo mundo consiga fazer, né, bons trabalhos, né, que problemas não sejam negligenciados. E é isso, porque hoje a gente tem, cara, tem tudo na mão, né? Igual eu comentei, se a gente quiser fazer um projeto nos Estados Unidos, a gente vai e faz. Na Europa, vai e faz.
A gente não fica para trás mais, né? Está tudo colocado aí, mastigado. Pena que não tivemos isso, né? Tá na nossa época. Sim. Mas os ouvintes estão tendo, isso é muito bom. Legal, obrigado, Vinícius. Obrigado, até a próxima. Alô, Tanaka, obrigado pela oportunidade aí. Tchau, tchau. Valeu. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio com o Vinícius. Foram muitas coisas legais que ele falou aqui, muitas coisas mesmo, né? Assim, coisa da trajetória dele, da empresa, de como o GAC funciona, de como o GAC evoluiu. Então foi muito legal. Mas das coisas que ele falou, eu queria resgatar um ponto aqui que eu considero bastante importante. A DD 38 diz na detalhada que é preciso, né, obrigatório investigar, ou seja, delimitar as plumas e quantificar as massas de todas as SQIs, em todos os meios, em todas as fases, em todas as unidades estratigráficas. Isso inclui, é óbvio, o ar do solo, né, como o meio, né, o ar do solo é um meio, e a fase vapor é uma fase. Então isso precisa ser investigado na detalhada, de acordo com a DD 38. Então, desde 2017, não cabe mais deixar de fazer isso. Não cabe mais aquela história de só tenho na água, então vamos fazer um polígono de restrição e vamos calcular na avaliação de risco para ver se dá risco para vapor, para inalação de vapores, a partir da concentração que tem na água. E se, por acaso, der risco, calcula a CMA e faz uma remediação para a água até a água chegar naquela CMA, sem investigar o vapor no ar do solo e no subslab. Isso é um grande absurdo, não tem cabimento nenhum, né, esse tipo de coisa. Ou então, pior ainda, tem a concentração na água, faz a avaliação de risco, e se não der risco de inalação a partir da concentração da água, acabou o caso, sem sequer investigar o ar do solo. Isso é ainda mais absurdo, né? Para dizer a verdade, se há a possibilidade de alguma fonte ter vazado lá na confirmatória, se tem a possibilidade de alguma fonte ter vazado, ou seja, dessa fonte potencial ser uma fonte primária, e a substância química de interesse for volátil, é preciso investigar o ar do solo. E essa é uma recomendação que eu faço para as consultorias, especialmente eu faço essa recomendação para quem é de órgão ambiental e está me ouvindo aqui agora. Então, vamos investigar o ar do solo, é muito importante, é um meio muito importante. E eu também queria deixar claro que eu devo muito a ECD como empresa por várias coisas na minha vida pessoal, me deu muito, né, na vida pessoal, e claro, né, me deu tudo na minha vida profissional. Eu estou, como eu falei, muito mais satisfeito agora, né, como professor e como divulgador científico, mas a ECD, né, repito, me deu muito, 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 eu só tenho a agradecer e que isso fique bastante claro. Não está no horizonte ter uma nova empresa desse tipo, né, nem a ECD, nem outra, mas eu devo muito a ela e sou muito grato mesmo a ECD por tudo que aconteceu comigo. Bom, é isso aí, agradeço demais ao Vinícius pela belíssima conversa, agradeço aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, o Laboratório Consulting, a Vapor Solutions e a Columbia Technologies. E agradeço as pessoas queridas que são apoiadoras financeiras no Apoia-se. Repito, quem quiser e quem puder, entre na nossa campanha, o site é apoia.se/ecdambiental. E lógico, somos especialmente gratos a todos e todas vocês que nos ouvem daqui todas as semanas. Continuem conosco neste podcast que está disponível no Spotify, no YouTube e outros agregadores, na nossa querida newsletter, cujo link de inscrição está na descrição do episódio, no screening de notícias e também nas redes, o Instagram, @ecdambiental. Temos o canal Áreas Contaminadas no Telegram. Enfim, fiquem conectados conosco. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.